Nós pedimos para os nossos inscritos para eles listarem pra gente quais são as maiores frustrações deles com o mercado de trabalho da atualidade. E a gente separou aqui na tela algumas delas pra gente tentar entender um pouquinho o que tem afligido eles na hora de buscar um emprego. Tá, então aqui tem vários números. A gente podia estar falando eles normalmente, mas acho legal ter uma dinâmica aqui que a gente pode ir indo muito legal. tópicos. Então, Du, você escolhe um número e a gente joga pra você aí essas aflições e como resolver elas. Vamos começar com o número mais legal de todos, que é o 9. Vamos com o 9, então. Perder vaga pra quem indica. Como é que eu faço hoje, Du, pra ou vencer a cultura do que indica, ou pra pelo menos ser uma pessoa que é indicado na cultura do que indica? A primeira questão que as pessoas precisam fazer quando elas estão procurando trabalho é encontrar quem são aqueles seus amigos, quem são aquelas pessoas que trabalham ou conhecem pessoas que trabalham em lugares onde você quer trabalhar. Então eu lembro muito bem que eu fui indicado para uma vaga e depois passei por um processo seletivo, mas óbvio que a empurrada do meu currículo ajudou e eu fiquei, sem brincadeira, foram uns mais ou menos, eu tinha uma planilha do Excel, rapaz, que tinha uns 40 e tantos nomes e eu fui lá almoçando um a um, conversando um a um, puxando conversa, fazendo uma ligação e tal, para encontrar dessas 40 e poucas pessoas qual era o lugar que fazia sentido para eu trabalhar. Esse mapeamento é um mapeamento que eu não só convido as pessoas a fazer, como também convido as pessoas a entender ano a ano quem que são as pessoas que você conhece nos lugares que trabalham que um dia você gostaria de trabalhar. Porque isso faz toda a diferença. É o básico do networking, né? Uma coisa que eu faço também no meu celular é que eu vou colocando um emojizinho antes do nome para ir criando quem são as pessoas que de fato podem me indicar para um trabalho, para um projeto, para uma coisa. Então, por exemplo, os foguetinhos são as pessoas que são contatos que eu sei que eu posso tirar alguma coisa dali. E aí não adianta nada também você, ser amigo de alguém que só você pede. O que você tá entregando? Quando você faz esse exercício, você começa a buscar o seu valor como profissional. As pessoas que indicam, sim, pode estar sendo indicada porque é um parente de alguém e tal, mas o que de fato, uma porta se abriu. Agora, o que de fato faz com que a porta fique aberta é a competência e o talento desse profissional no longo tempo. E você acha que dá pra vencer, vamos pensar assim, numa vaga? Se você tem uma vaga aberta pra você, você tem 2 currículos com a mesma qualificação, tá? Não estamos falando que um é melhor que o outro, os 2 são a mesma qualificação. Um foi indicado por alguém que você conhece e já trabalhou, e outro não. Dá pra vencer o que indica? Não dá, porque o que indicou é um ponto a mais da pessoa conhecer e sentir segura. Processos seletivos, eles levam tempo. Por toda a morosidade como um todo, por toda a burocracia, ele leva tempo. Por mais que existam tecnologias que estão auxiliando, ele leva tempo. E quando você escolhe uma pessoa que depois, no dia da manhã, você vai ter que demiti-la, é a pior coisa que existe no processo, né? É tempo perdido, é dinheiro perdido, tudo perdido. Então, existe um contexto onde, se aquela pessoa eu já conheço, se ela é me indicada por alguém, né? No mínimo, quando eu ligar pra ela e falar, pô, a pessoa não tá performando, você consegue fazer com que quem indicou empurre essa pessoa a performar. Isso é nos últimos dos casos, né? Mas é um selo a mais, né? Não tem o que fazer. E eu não falo isso porque eu faço, tá? Eu tô falando isso porque, é uma dinâmica de mercado, né? A gente também não posso vir aqui contar uma coisa que não acontece, como se eu fosse falacioso, né? Isso acontece, não tem o que fazer. Boa. Próximo número, Du? Próximo, vamos de 5. 5. Todas aqui são frustrações que mandaram pra gente. E essa aqui foi até uma que eu li esses dias numa live, que são as vagas falsas. Que tem se tornado algo... Coisas, não sei se é só do Brasil, mas coisas que males dos tempos modernos, assim. Qual que é essa das vagas falsas, Du? Cara, eu vou te falar que do pouco que eu tenho estudado sobre isso, ainda é uma coisa meio nebulosa, assim. Não tem uma explicação de fato do porquê que isso tá acontecendo. O que existe numa possibilidade de vaga falsa a pessoa está se candidatando para uma vaga que ela já foi fechada há muito tempo, mas no sistema ela continua aberta. E aí aquilo é considerado uma vaga que não existe, então ela é falsa, entendeu? Tem muita gente, por exemplo, que... Vou dar um exemplo. Imagina que aqui você precisa muito de um editor de vídeo. E sempre precisa de editor de vídeo. A pessoa deixa uma vaga aberta de editor de vídeo o ano inteiro. Então essa pessoa se candidata esperando amanhã, daqui 2 semanas, ser chamada para uma entrevista. Mas, cara, ela tá num banco de talentos. Ela não tá, né? E aí vai entrando gente, os sistemas não vão ranqueando de forma correta, essa pessoa vai ficando num limbo, ou seja, é uma vaga que também não faz sentido ficar aberta, né? A gente viu uma notícia sobre, também dá pra chamar de vaga fantasma, né? Sobre empresas que abrem vagas fantasmas, também como forma de tentar mostrar que estão performando melhor no mercado. Sim, você tá contratando, que realmente tá crescendo, né? Então são fenômenos loucos dos tempos atuais, né? O bom dessas empresas é que
bom que é falsa, porque se você trabalha numa empresa que tem esse tipo de visão, não é só isso que vai ser ruim. É um monte de coisa lá dentro. Exatamente. Próximo número do... Vamos de 1. Não ter resposta do RH. O maior problema. Essa daqui foi uma das que a galera mais mandou pra mim. Uhum. Que é essa famosa do... Pô, participei... Um amigo meu, inclusive, tava trocando ideia comigo esses dias. Ele participou de um processo seletivo num grande banco. 4 etapas. Ir até diretoria e tal... tecnicamente seria a última, e já tá há mais de um mês sem resposta do RH, e manda mensagem, até respondem, não, tamo vendo aqui ainda, tal. O que acontece? Que a gente não tem mais nenhum, mesmo com IA, mesmo com processos que são tecnicamente mais regidos por ferramentas, a gente não tem nenhuma respostinha. Eu vou contar, essa é a pergunta mais legal na minha cabeça, assim, tipo, pra responder, porque ela existe com muita frequência, ela é o maior problema. A gente tá falando de uma sociedade que, tipo, lida com questões de ansiedade cada vez pior. Então, assim, uma semana de uma ausência já é o sentimento do candidato ir lá e mandar. Tanto é que dentro da 99Jobs a gente tem um call center, assim, que eu chamo que é um call center de luxo, que a gente responde todos os e-mails. Só pra você ter uma ideia, ano passado a gente respondeu 24 mil candidatos. Nossa. Então, imagina o número de horas por dia que isso é demandado, com perguntas, Ed, do tipo, que roupa eu vou na entrevista, até por que eu ainda não recebi a resposta. Por que isso acontece? Ponto número 1. Às vezes, a pessoa tá fechando com o profissional, mas ela não tá segura ainda de que aquele profissional vai fechar com a vaga. Então, eu preciso ter candidatos num backup, entendeu? Ali que no dia do amanhã eu vou conseguir, tipo, puxar mais candidato caso aquele candidato feche. Esse é um problema. Então, as pessoas não dão não de cara. Por quê? Porque elas estão cozinhando a possibilidade daquela pessoa ser uma pessoa. Agora, óbvio, se você já ficou um bom tempo sem resposta em alguns dos processos, não quer dizer que você foi eliminado no processo seletivo. Por quê? Porque o RH, ele é muito desorganizado também. Ele, tipo, não tá conseguindo organizar todas as oportunidades e dar atenção para tudo que aparece. Quando a gente abre uma vaga hoje, imagina que venham 600 pessoas inscritas, que é uma coisa meio normal, tá? Uhum. Abrir uma vaga numa plataforma hoje, você vai ter mais de 100. Você é um dos 600, entendeu? Em algum momento, em algum lugar. O RH, ele às vezes desorganizado, porque tá recebendo muito currículo, ele não consegue responder. Outro problema que acontece por conta dessa temática. O profissional, ele entra num limbo do recrutamento, no entendimento de que eu não vou precisar dele para essa vaga, mas eu vou abrir uma daqui a pouco que eu vou puxar ele de volta desse limbo. E aí, como é que a pessoa sabe? Entendeu? E aí tem um outro problema adicional, são várias camadinhas. Uhum. O latino, as pessoas latinas, elas não falam não. Elas têm sentimento, elas sabem que aquilo vai ficar triste. Então, é muito preferível você se afastar da pessoa. Isso acontece nos relacionamentos também, não é só no recrutamento, né? Você se afasta das pessoas do que chegar pra ela e falar, puxa, vamos terminar o nosso relacionamento? Vamos terminar aqui, pra essa vaga não fez sentido. Um outro problema, quando você vai dizer não, você não pode contar por que não, entendeu? Isso é meio errado. Tem muita gente que dá feedback, mas assim, é muito desafiador o feedback. Vou te dar um exemplo específico de feedback. Imagina que eu estou contratando uma pessoa que está se inscrevendo para um banco de investment bank, ou seja, um banco de investimento, que o cara precisa ficar ali 16 horas atrás de uma planilha, ambiente de pressão absurda e tal. A pessoa, não tem nada a ver com aquele lugar. Aí você chega para ela e fala assim, aqui a gente tá esperando que a pessoa seja uma pessoa que vai ficar 16 horas atrás. Às vezes a pessoa queria tanto aquilo que ela tenta se moldar para ser uma coisa que ela não é. E o fato dela ter se inscrito numa vaga que não tem a ver com ela e tá tudo bem porque você tá num processo natural de autoconhecimento, faz com que você entenda que aquela fala vai ter que te moldar, porque eu quero aquilo que eu me inscrevi. Entendeu? E aí, isso é uma responsabilidade, porque você tá contando pra uma pessoa uma coisa que a pessoa não vai ter maturidade suficiente pra entender que não é pra ela, que não faz sentido pra ela, entendeu? E aí a galera deixa de contar, então não dá o feedback. Então isso acelera o fato de você não não falar, você não passou, né? Eu sinto, pelo menos o que eu tenho de experiência em empresas grandes que eu trabalhei, normalmente o RH, ele é o patinho feio de algumas empresas. Assim. A maioria. Então, normalmente é uma pessoa com um estagiário
Às vezes 2, 3 pessoas no máximo. E aí, como você falou, pô, vai abrir um processo seletivo com 600. Tinha um processo seletivo que eu abri, eu recebi acho que mais de 1000. Aqui? É. Maravilhoso. 1000. Como é que você seleciona? Você colocou em e-mail? 1000? O que você fez? Fiz em e-mail. Da próxima vez você vai usar 99 Pô, vou usar, porque, meu, é loucura. Porque vem 1000 e-mails. Cara, você tem que abrir 1000 e-mails. Exato. Aí você tem que ler 1000 e-mails. Exato. E aí você tem que fazer uma triagem. O que eu vou triar aqui dentro? E aí, a pessoa que tá, o RH, quando tá fazendo isso, e tô falando pra você, primeiro, Jojana trabalhou comigo na RBS, que era o nosso RH, conversava muito com ela. Ela tava não só cuidando disso, mas também tava cuidando de benefício que a galera tinha pra receber, endomarketing, treta da galera dentro da empresa, questões internas, demissões, coisa que, leva a carteira de trabalho pra cá, assina aqui, assina ali. Então, normalmente o RH é muito pequeno, o cobertor é muito curto, pra uma extensão muito grande. Então, assim, mandar uma negativa de um currículo, esquece. Agora, de entrevista, quando é entrevista com 4, 5, 6 etapas, às vezes o RH não tem braço, né, cara? E é uma coisa que a gente precisa entender isso, assim, porque eu acho que isso daqui é uma parada que ela é frustrante, mas é uma... Você pode me falar se eu estiver enganado, tá? Eu acho que a frustração surge quando a gente tem um sentimento que seria diferente, entendeu? Então, quando você sabe assim, pra vagas de emprego que eu vou mandar, é capaz de não ter uma resposta, eu acho que você tem um sentimento de frustração positivo, porque ultimamente a regra é essa, e não é mais a exceção, pelo menos é a visão que eu tenho hoje, assim. E aí, já quer ir pro próximo tópico, Jadu? Esse é o tópico... mais importante, o número 1 é o mais importante, assim. Então, o RH desorganizado, que não consegue... Se você tá se inscrevendo numa oportunidade e essa oportunidade te pede um e-mail pra você mandar seu currículo, cara, a chance de você cair nesse limbo aí é muito alta. Porque, de fato, assim, tipo, o trabalho que existe de, tipo, recrutar, tá? E às vezes você acha que você é 1 para 10. Você é 1 para 1000, cara. 1 para 1000 é menos de 1% de chance, entendeu? Qual que é o timing correto que você tá como top da caixa de entrada do e-mail do cara? Então, assim, super complexo. Então, primeiro, desorganizado. Segundo, o brasileiro... E o latino como um todo, a pessoa latina como um todo, ela não quer falar não. Segundo, ela pode estar usando você como backup, ou seja, tipo, não vai dar certo com aquele, mas ele quer que dá certo com aquele, ele te segura um pouco mais. Quarto, pode ser que ele, tipo, use seu perfil para uma outra vaga que ele já sabe que vai abrir, porque ele gostou de você, entendeu? Esse é um quarto também. E 5... Vou trazer mais um ponto aqui só para fechar, que é o tempo da ansiedade da pessoa definitivamente não é o tempo do profissional de recrutamento, entendeu? Então, assim, o tempo de Esses dias eu fui fazer uma palestra no Mackenzie e a galera tá com um desafio de interesse muito grande, né? Tipo, as pessoas têm pouco interesse. Eu sinto cada vez mais isso. Então, as pessoas menos interessadas. E aí eu premiei os mais interessados com uma mentoria nossa. Que legal. Então, as pessoas, antes de fazer uma entrevista, e uma das meninas lá comentou que queria fazer uma entrevista, que sonhava em trabalhar na L'Oréal. E aí, no meio da palestra, eu mandei uma mensagem para uma diretora de RH na L'Oréal. Falei, você topa entrevistar? Só pra conhecer. E a menina ganhou uma entrevista com a diretora de RH, entendeu? Alguma coisa pode sair dali. E aí eu falei, consegui aqui e tal, não sei o quê. Eu acho que eu recebi uns 20 WhatsApps. E aí, conseguiu? E aí, marcou? E aí, tá, não sei o quê. Porque, de novo, né? O tempo da pessoa ansiosa por uma oportunidade não é o tempo de quem já tá sentado em cima das oportunidades, né? Essa é boa. Qual que é o próximo número? Vamos de 7. 7. Competição alta por vaga. E a gente falou, né? Então, 1000. 1000 para 1, né? E aí, vou falar uma coisa pra você. Às vezes de abrir... E assim, eu sou um cara que eu tento ler... É que você vai criando processos eliminatórios, né? Então, pra mim, não mandou mensagem no corpo do e-mail? Pum, esquece. Mas vamos fazer uma conta. 1000? Não dá pra ler 1000 e-mails. Se você levar 30 segundos... Não dá pra ler. São 500 minutos. 500 minutos dividido por 60, a gente tá falando de 8 horas. Não dá. Imagina você um dia inteiro. Hoje eu só vou ler e-mail. Não tem como. Você vai achando o processo de eliminação, cara. Você vai achando... Porque não vai, vou ter no processo de eliminação. Não tem nada no corpo do e-mail? Esquece. Tinha uma piada que um gestor tonto da cabeça ia recrutar. A gente tá com esses 1000 currículos aqui. O cara tirava 3 do meio e falava assim, no mínimo pra trampar comigo tem que ter sorte. E só ia entrevistar esses 3. É loucura, entendeu? Cara, isso existiu, né? Isso existiu. E como é que faz hoje pra você lidar com isso? A competição alta por vaga só é respondida pela sua também tentativa de número maior do que 2, 3 vagas. Então, assim, me candidatei pra quantas? 3. É coisa de tipo 40, 50. Tinha um amigo meu que ele foi se candidatar pra programa de trainee. A planilha dele de Excel
de como ele tava se candidatando pro processo. Se ele mostrasse isso na entrevista, ele passava, entendeu? De tão incrível que era. Ele se candidatou, acho que na época, nos 47. Eu, quando tava fazendo a 99, eu prestei 66 processos pra, tipo, entender como que o mercado tava fazendo. Então, eu fiz 66 processos seletivos. Eu passei em 15 no final. Eu me passava pela pessoa que ia passar, que eu descobri como passar. E aí eu falei, é isso que eu vou hackear no meu negócio. Então, eu criei um negócio com base no fato de que eu não queria que pessoas hackeassem pra passar em processos seletivos. E quando eu fazia aquilo, dos 15 que eu passei, assim, eu já tava muito treinado, eu tava, assim, num nível muito alto. Mas, assim, a chance se eu tivesse ali de bobo prestando, passar em 2, no máximo 3, né? Depois de 3 anos, tá? Não é uma coisa. No primeiro ano tá prestando em programa de trainee, você acha que você vai passar? Não vai. A chance é muito baixa, entendeu? Isso é uma coisa de, tipo, você acertando, moldando. Porque a capacidade de você se vender num programa desse é maior do que a sua competência naquilo que eles estão demandando. Isso é o grande ponto. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo bobo. Imagina que o cara descobre onde é que você trabalha. Washington Oliveto fez isso. Conhece o Washington Oliveto? Sim. É que a nossa geração... A galera nova nem sabe quem é. O Washington Oliveto é um dos maiores publicitários da história do mundo, né? Mundial. E ele é brasileiro. O Washington Oliveto recebeu uma vez um tênis totalmente gasto na agência que ele trabalhava. E a menina disse, eu já fui tantas vezes a entregar meu currículo que meu tênis desgastou. O cara abriu o tênis e contratou a menina. Gênia, entendeu? Gênia. Então, assim, não foi exatamente essa frase, mas, pô, redatora, entendeu? Mano, manda tênis velho pros chefes. Manda tênis, meu. Porra, quando eu fui nessa vaga que meu amigo me indicou, eu levei uma caixa, eu lembro até hoje disso, eu levei uma caixa com o meu histórico de um portfólio em prêmios que eu tinha recebido na escola, coisa pequena, assim, de melhor redação, eu levei a redação, não sei o quê. A pessoa viu ali e falou, meu, o cara se preparou pra vir aqui, sabe? Tipo, ele não era mais um currículo, ele realmente quer isso daqui. Isso fez uma diferença. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante, muito legal de você falar, é uma coisa que eu falo muito quando eu tô falando de emprego com a galera. Boa parte das pessoas que eu contratei, ou que eu efetuei, porque ela queria. 1000. Não, são pessoas que eu lembrei delas. Isso. Porque assim, eu já cheguei a fazer, pra uma vaga, 20 entrevistas. E aí de 20 entrevistas, a gente tá conversando com quem tava selecionando comigo, eu falei assim, vamos falar com o Carlinhos. Quem que é o Carlinhos? O Carlinhos é o terceiro. Não era o quarto? Aí eu falei assim, pô, vamos falar com uma menina que eu tô aqui. Vamos falar com a menina que fez o site do BTS? Pô, essa era da hora. Porque às vezes você precisa ter uma coisa que seja aquela coisa que você lembra da pessoa, entendeu? O que essa pessoa fez? O que ela tem de diferencial? Porque hoje em dia você já vai assim, que você tem? Eu tô fazendo faculdade. Sim, mais um. Quem não tá fazendo faculdade, né? Não, só pra você ter uma ideia, tá? Eu me formei numa faculdade que é considerada uma faculdade top whatever, 5 que é a SPM. No meu ano, se formavam 500 pessoas na SPM no meu curso de comunicação. Assim, não iam abrir 500 vagas de analista nas empresas legal pra caralho. Em 4 anos ia abrir 2.000 vagas? Tipo, né? Então, assim, uma galera que se pagou uma nota pra se formar, pra fazer faculdade, não ia conseguir as melhores vagas. Agora, isso é uma faculdade de um curso que é considerado um dos cursos mais populares do país. Você sabia que tem mais faculdade de direito no Brasil do que somada em todas do mundo? Nossa. A gente tá falando de um público universitário hoje no Brasil que é maior do que a população de Portugal. Você sabe quantas pessoas negras se formam em universidades federais no Brasil com notas de formar, porque passar é uma coisa, se formar é outra. Né? Entra 10, não forma 10, né? 600 mil pessoas negras saindo com notas iguais ou melhores do que pessoas brancas nas universidades federais. Representa 52% da população universitária em universidade federal. Onde esses caras estão, entendeu? Então, assim, é muita gente, cara. E aí, se tem muita gente, né? Se tem uma competição alta por vaga, você também precisa entender por que você não é mais um dentro do meio como um todo. Então, só se inscrever na vaga, só mandar seu currículo, não é suficiente, né? E aí você escolhe umas 2, 3 ali que você vai dar uma investida. Imagina que o cara quer muito trabalhar aqui. Aí ele vai lá e descobre como é que faz essa espuma aqui. Aí ele vai lá e põe o teu logo na espuma. E ele fala, eu queria trabalhar aqui, eu já tô ajudando você a construir melhor. E ele manda as espumas pra você. É uma besteirinha, entendeu? Às vezes custa R$30 no Mercado Livre, mas faz diferença, vai te lembrar de... Produção, se alguém descobrir como coloca o logo na espuma, né, tá contratado amanhã. No que a gente tá atrás exatamente de um bagulho assim. Tá mesmo? Eu tenho um contato de mesmo? O Du vai ser contratado e perdeu sua vaga. Pronto, eu ganhei essa vaga aí. Pior é que eu tenho mesmo. Posso, Du? Já sabe que pegar aqui terminando a gravação. Eu mando. É o pessoal do Paraná. Porra, 3? 3. Pra fazer o X? Vamos fazer o X.
exigência nos currículos. Essa daqui, mas acho que essa é bem complementar do que a gente já falou, né? Super, e ela parece que foi conectada com uma ali. Já que tem mais competição, você tem mais exigência, né? Agora, o que é a exigência? Aqui que esse é um ponto interessante. A exigência, ela não é de fazer as melhores faculdades. A exigência é de... Imagina você aqui, o Duolingo. Não pode falar mais? Pode falar. O Duolingo, às vezes não sei se eu tô promovendo. Inclusive, Duolingo, se quiser tiver aqui, já manda Duolingo, esse é o teu momento. É. Eu vou contar por quê. Olha só que interessante. Duolingo é um aplicativo simples que não existe a possibilidade de ninguém que tá nos assistindo, ninguém que quer se desenvolver, que quer crescer, não tá no Duolingo. Por quê? Você passa um tempo considerável hoje nas redes sociais. Se você passasse 10%... Aliás, vou dar uma super dica pra vocês aqui. Vou usar esse aqui. Primeira coisa que tem no meu celular aqui é o tempo que eu gasto no meu celular. Primeira coisa. Isso é a coisa maior que tem. Você ter controle do tempo que você está usando é o que faz você crescer e se desenvolver. Se você consegue olhar para o desenvolvimento, o seu desenvolvimento usando o Duolingo, vou contar por quê. O cara faz inglês e espanhol no Duolingo. Pô, mas um dia eu assisti uma série coreana, tava vendo um dorama, achei interessante, deixa eu fazer um pouco de dorama de coreano do Duolingo. Isso é uma exigência no currículo que nunca vai ser. Mas você tem coreano. Aí você vai lá, você tá olhando... Por que o cara tem coreano? Deixa eu entrevistar esse cara. Você lembra do cara. Você lembra dele. Por que ele tá falando árabe? Aqui o cara chama... um nome italiano, o cara tá falando árabe. Por quê? Aí você vai adicionando essas coisinhas, vira história de entrevista, a pessoa é contratada. E você falou da questão da população universitária no Brasil. É uma coisa que eu falo, que eu vivi, foi que me ajudou muito nas contratações que eu tive. Se você passou 4 anos numa faculdade e tudo que você fez foi só faculdade, imagina. Esquece. Exatamente. Esquece. Se não tiver nada, um trabalho voluntariado, se não tiver um freela, um serviço extra, uma entrega a mais, você olha no currículo e fala assim... Porque hoje em dia, que nem eu te falei, de 1000 currículos que eu vi, cara, a maioria deles era curso de faculdade. E aí você começa a falar assim, tá, eu vou ver aqui, o que eu gosto mais? Gosto mais da Uninove, gosto mais da Unip. Você vai começar a ter que fazer um critério. Se o cara não tem ali alguma coisa a mais do que a faculdade... E aí eu tô aqui com você, aí você bate um papo disso, aí você fala, pô, abriu uma vaga tal. Eu falei, caraca, eu tenho um cara pra te indicar. Acabou. E aí bate na indicação e já era. Acabou. Olha só, Duolingo... olhando para línguas que não estão no mainstream. Mira línguas que não estão no mainstream. Desperta a curiosidade, te coloca num lugar diferente, por aí vai. Imagina depois disso você começa a se interessar não só por séries, você começa a se interessar por influencers coreanos que fazem do it yourself de marcenaria. Isso tudo é história para você se mostrar uma pessoa interessada, curiosa, que quer encontrar soluções diferentes para fazer as coisas acontecerem. E uma coisa que é interessante do que você comentou, que é não fazer só a faculdade. As pessoas entendem espaço de trabalho, empresa, faculdade, como lugar onde elas estão porque alguma coisa aconteceu, porque ela pressou um processo seletivo. Passar naquela faculdade ou passar naquela vaga só mede a sua capacidade em passar em processos seletivos. Não mede a sua competência pura e simplesmente. Porque se você tinha 1000 pessoas, passou o que tinha mais habilidade em passar em processo seletivo. Não passou o mais competente. Às vezes o mais competente é um maluco que, tipo, sabe, cientista, que tá lá fechado, o cara nem sabe falar direito. Esse às vezes é o mais competente. É o cara que mas esse daí também não vai ter visibilidade. Esse é o ponto. Usar a faculdade, usar o teu trabalho como plataforma de desenvolvimento, não como espaço onde você tá. Eu fui trabalhar num banco, que era dessa vaga aí, e eu descobri que na torre onde eu tava trabalhando, trabalhavam mais 6.000 pessoas. Cara, eu jantei aquele banco. Eu coloquei uma meta pra mim que assim, todo dia eu vou almoçar com uma pessoa diferente. Resultado disso, quando eu fui fazer meu negócio, o meu investidor primeiro veio de lá, meu primeiro cliente veio de lá, a minha esposa veio de lá, tipo assim, meu sócio veio de lá. Eu jantei aquilo, eu conhecia todo mundo, entendeu? Porque eu criei um espaço onde eu tinha que ficar na minha cabeça, eu preciso conhecer gente, eu preciso conhecer gente, eu preciso conhecer gente. E aí você torna aquilo como uma plataforma do seu desenvolvimento. Quando eu tava na faculdade, eu fiz empresa júnior, eu fiz 3 intercâmbios por bolsa. Então assim, eu era o cara que, tipo, quando o professor perguntava quem quer, eu já tava com a mão levantada. E às vezes era pra buscar coisa na secretaria pra ele. E eu tinha que buscar daí, né? Mas eu já tava com a mão levantada. Quanto mais curioso você é, mais você vai construindo repertório e aí por aí vai, né? Sim. Vamos pro próximo número? 2, 4, 6 ou 8? Vamos de 8. Boa. Ah, essa aqui é uma delícia, assim. Eu tava lendo uma reportagem da... A gente vai falar um pouquinho mais a fundo dela. Uma reportagem da Exame, que tava falando que hoje o
processo seletivo, não só ele está mais longo, né? Então, uma apuração que eles fizeram antes, que durava uma média de 40 dias, a gente subiu para 45, como a gente subiu o número de etapas também, né? Então, eles avaliaram algumas empresas que hoje a gente tem tido pelo menos 4 entrevistas para você entrar pra uma vaga, assim, em grandes empresas. E, pô, meu dinâmica em grupo é uma forma de inferno particular, mas como que lida com essa porrada de entrevista e dinâmica, sem perder o fogo no olhar? Imagina que aquilo que a gente tá falando sobre sorte, né, no currículo, cara, no final vira sorte mesmo, porque quando você prestar 15 processos seletivos, você não pode trabalhar, né, você não pode estudar, você só tem que fazer isso, né. Então, pra lidar com todas essas dinâmicas, você tem que fazer isso. O desafio é você escolher bem as empresas que você tá buscando pra fazer cada uma com muito tesão e amor mesmo, se preparar, se organizar, entender que aquilo faz sentido pra ti, né. Indiferente de onde é o lugar, se a pessoa escolhe bem os espaços, ela se interessa muito mais. Vai ter uma fase da vida que você vai meio que se inscrever como treineiro, e aí você vai lá e testa o máximo que você puder. Tanto é que eu sempre falo, cara, achou uma vaga legal, se inscreve. Mas nem tô procurando emprego. Não vai procurar emprego quando você precisa procurar emprego, vai procurar emprego quando você achou uma vaga legal. Se inscreve, entendeu? Uma vez eu fui prestar um processo seletivo, na época era no Google, eu tava trabalhando no banco ainda, aí o cara falou assim, por que você quer sair do banco? Eu falei, não quero sair do banco, eu quero trabalhar no Google. Tipo assim, não é que eu queria sair de um lugar, entendeu? Eu queria trabalhar ali era um lugar que fazia sentido pra mim. Na época o Google tava começando, era uma vaga pro YouTube muito interessante, e aí, tipo, foi quando a gente começou a fazer o nosso trabalho de recrutar e tal. Então, assim, isso tudo pra contextualizar que e escolher as empresas que fazem sentido pra ti, faz com que você veja as dinâmicas e as próprias entrevistas num outro contexto. Agora tem muita sacanagem nessa brincadeira. Por exemplo, a gente trabalhava para uma das maiores empresas de mídia uma das maiores empresas de mídia do mundo, e, cara, um dos escritórios era no Rio de Janeiro, e era, tipo assim, bem distante do centro. Era, tipo, outra cidade, outro mundo. O lugar. Tinha gestor que fazia o candidato ir 7 vezes lá, entendeu? E por que ele fazia isso? Porque ele não tinha o status que o artista tinha de trabalhar lá, mas ele trabalhava lá. E aí ele queria mostrar o tamanho do ego dele em jeito pentelho. Idiota. E aí a gente brigava pra caramba com o RH pra não deixar os gestores fazerem isso. Só que o RH era um RH babá de gestor. E aí você se perde no rolê, entendeu? Eu não vim aqui pra falar mal dos meus pagadores, que são os RHs, os recrutadores, mas ainda tem muito desafio, né? Se você não escolhe de fato organizações que você vê que tem um cuidado, que tem uma atenção, que tem um carinho, você vai acabar caindo na mão de, tipo, situações como essa. E o RH muitas vezes é mais vítima do que causador, né? Ele tem um carinho muito por ele tem RH, um quê de vítima, mas de vítima, mas ele tem um quê de, tipo, não querer quebrar o status quo do contexto. O RH ele tem pouquíssima segurança psicológica pra conseguir desafiar a forma como ele foi ali estruturado. Vamos aí pra qual agora, Du? Vamos de 4. Esse aqui a gente já a gente vai falar mais a fundo disso, tá? Tá. Mas vamos dar uma leve pincelada aqui do que isso daí... A gente fez um conteúdo esses dias sobre Gup, né? E assim, se Gup fosse uma pessoa, não ia conseguir sair de casa direito sem ser enquadrado pela galera na rua, né? É o próximo desafio, né? Eu acho que assim, olha só, vou um pouco atrás ainda. Se você é um bom profissional de AI, se você é um puta cara bacana de desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, você não vai trabalhar numa empresa de RH. O mercado de mídia já te pegou. As maiores big techs do mundo já te pegaram. Então assim, o que sobra... O que é o AI das empresas de recrutamento? Meu mestrado é em algoritmos racistas, né? Então, assim, tipo, a minha dissertação toda é estudando como essas tecnologias vão piorar todo o resto, os outros números, entendeu? Eu não tô dizendo que eu não uso, eu não tô dizendo que eu não tenho, eu não tô dizendo que eu não acho bom, eu tô dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado na construção. Isso tem que ser feito com uma responsabilidade muito grande. E não tá sendo feito. Então, acho que assim, esse é um tema aí que ele é cabível de discussão, de revolta, de posts, de reclamação, né? Agora, no final, o capital é dono do rolê, né? Às vezes a gente vai na plataforma, mas a gente tem que ir nas empresas que escolhem a plataforma, né? Porque é meio que, tipo, pegar o aviãozinho e não pegar o traficante, entendeu? Quem tá financiando aquele negócio, né, pra acontecer, sabe? Boa. 6. Essa daqui é uma frustração que a galera tem. Eu botei a escala 6 por 1 aqui, mas foi uma reclamação muito grande. Mas no geral é o famoso... Tá foda achar uma vaga, quando eu acho uma vaga,
a escala é uma escala desgraçada. Apesar da gente ter leis trabalhistas que, tipo, em muitos outros lugares do mundo não tem, né? Não protegem o trabalhador do jeito que protege, ela permite algumas questões como essa, por exemplo, um número de horas de trabalho que são fora do lugar. Ao mesmo tempo, eu acho muito difícil uma pessoa trabalhar produtivamente 6 dias por semana. Acho muito difícil. Então ela acaba, como é que eu te dizer, encontrando formas de, tipo, não de fato ser produtiva dentro daquele espaço, dentro daquele lugar. E eu acho que isso é uma coisa que os empregadores precisam rever nesse contexto, entendeu? As pessoas não estão sendo produtivas porque você obriga elas a ficar de 6 para 1, né? No máximo é uma pessoa que tá abrindo tua loja ali, que deixou tua loja aberta, vamos assim dizer, num contexto varejo, num contexto balcão de atendimento. Mas não é uma pessoa que tá sendo produtiva, que tá vendendo, que tá fazendo diferença para você, né? E esse é um dos maiores desafios, assim, o empregador entender aquilo como uma falta de produtividade, sabe? Um dia desses a gente tava conversando com uma profissional de RH que tava discutindo que se você se enquadrasse na área específica da tua empresa de tecnologia, você não poderia permitir que os funcionários trabalhassem 44 horas e só 40. Era uma coisa assim, eu não lembro exatamente os números. Aí eu olhei, eu falei, não, mas peraí, você quer mudar a lógica do teu negócio para entrar num outro sindicato que, tipo, permite mais horas do que o normal? Aí eu fui lá no negócio e você viu um monte de gente, tipo, eu cheguei mais cedo, que eu tinha uma reunião bem cedo, assim, e todo mundo que tava lá desde as 8 da manhã, você tava no celular, tipo, nem tava no trampo, entendeu? E é meio isso, é tipo, sabe, é um devaneio, né, de, tipo, você obrigar a achar que essa pessoa vai ser mais produtiva, ela vai gerar mais valor pra você, porque ela tá mais tempo no trabalho. Né? Não é a gente reclamar da qualidade dos serviços, esse olha e fala assim, pô, o que será que numa escala 6x1 a qualidade do serviço diminui? Total. A gente tá discutindo 4x1 agora. Tá bom. 4x3. Eu ainda acho que 4x3 é difícil ainda. Pro brasileiro, a gente falou algumas vezes 4x3 aqui no canal, as pessoas acham que é ofensivo. E aí você tem que explicar. Por quê? Cara, nossa, mas 4x3 é um paraíso. E aí ninguém mais trabalha, não sei o quê. E aí o patrão vai ter que contratar não sei quantos funcionários. Já trabalha 4x3. Porra. Chega sexta-feira. Pô, tinha sexta-feira que eu chegava no trabalho, meu irmão. Começava a trabalhar depois do almoço, terminava de trabalhar 4 da tarde. Cara, eu tinha um amigo meu que fez uma das maiores faculdades uma das maiores faculdades de administração desse país, intercâmbio na Dinamarca. O cara tinha feito empresa junto, e ele contava, ele trabalhava numa das maiores multinacionais de bem de consumo do mundo. Ele contava, ele só começava a trabalhar depois de ter lido o UOL, aí ele começava a ler na época era o UOL, ler do UOL, ler todos os e-mails, aí ele ia almoçar, aí que ele começava. É sexta-feira. E olha o nível do talento. Tá um típico de pessoa que a galera duvidaria que ele estivesse fazendo isso. É ele quem tá fazendo. E pra gente terminar aqui a frustração número 2. Lembrando que não são por ordem, tá? Mas as frustrações. É um processo seletivo muito longo aí, que acho que a gente já matou isso com a falta de resposta, né? Mas essas aqui são as principais frustrações da galera na hora de buscar um emprego. Quero saber de você que tá vendo esse conteúdo daqui. Comenta pra gente qual que é a sua maior frustração na hora de buscar um trampo. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre mercado de trabalho com Du Migliano. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.